Antes da chegada dos portugueses ao Brasil, já existiam vários grupos indígenas habitando o nosso território. Diante dessa variedade, os índios brasileiros foram classificados segundo as línguas distintas, que são Tupi, Macrugé, Aruac e Caribe. Os grupos indígenas de língua tupi eram as tribos Tamoio, Guarani, Tupiniquim, Tabajara e etc. Todas essas tribos se encontravam na parte litorânea brasileira. Estes foram os primeiros índios a terem contato com os portugueses que aqui chegaram. Essas tribos eram especialistas em caças, ótimos pescadores e desenvolveram bem a coleta de frutos. Os povos indígenas habitam o Brasil antes mesmo de sua descoberta. O número de indígenas atualmente no país é bastante inferior ao período da colonização. Esses povos já habitavam o território brasileiro muito antes da chegada dos portugueses e estão distribuídos nas 5 regiões do país. Muitos povos já entraram em contato com os costumes não indígenas, contudo, alguns grupos ainda vivem isolados. A Constituição Federal do Brasil de 1824 não contemplava a existência dos povos indígenas, considerando assim que a sociedade brasileira era homogênea. Já a Constituição Federal de 1988 passou a considerar a pluralidade étnica como direito, evidenciando a questão da proteção às comunidades indígenas e estabelecendo prazo para que suas terras fossem demarcadas. Em 1910, foi criado o Serviço de Proteção ao Índio, sendo, portanto, o órgão federal responsável pela política indigenista. Já em 1967, foi criada a Fundação Nacional do Índio, a FUNAI, cuja função está relacionada à delimitação, à demarcação, à regularização e ao registro das terras indígenas. É também de responsabilidade do órgão coordenar e implementar a política de proteção aos povos indígenas. O Censo Demográfico de 2010, realizado pelo IBGE, constatou que atualmente no Brasil cerca de 817 mil indígenas. Desse total, 502 mil encontram-se na zona rural e 315 habitam os centros urbanos. O censo também identificou que, em parceria com a FUNAI, 505 terras indígenas, representando 12,5% do território brasileiro. Outras constatações do censo a respeito da população indígena foram: há mais mulheres nas áreas urbanas e mais homens na zona rural. São altas as taxas de fecundidade e mortalidade nas comunidades indígenas. Os indígenas que habitam fora de suas terras apresentam baixa taxa de fecundidade e mortalidade. Apesar de ter melhorado a taxa de alfabetização, as comunidades ainda apresentam nível educacional baixo quando comparadas à população não indígena. Na zona rural, aproximadamente 38,4% das crianças indígenas não possuíam certidão de nascimento. 52,9% dos indígenas não possuíam nenhum tipo de renda.